Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no Fala Raul Podcast. E neste episódio semanal, você irá conhecer um pouquinho sobre a história de Antoine de Saint-Exupéry. Você não sabe quem é Antoine de Saint-Exupéry? Então acompanha esse podcast que você irá conhecer um pouco mais sobre a história desse brilhante aviador e escritor francês. Antoine de Saint-Exupéry nasceu em Lyon, na França, no ano de 1900. Ele era filho do conde Jean-Marc de Saint-Exupéry e ficou órfão de pai quando tinha aproximadamente algo em torno de 4 anos de idade, fazendo assim com que sua mãe, Marie de Saint-Exupéry, precisasse educar ele e seus 4 irmãos sozinha. Então, foram viver no castelo de La Mole com os pais de Marie. 3 anos depois, o pai dela faleceu devido à gripe espanhola. A mãe do escritor então decidiu morar com sua tia-avó, Gabrielle Tricot, em Saint-Maurice-de-Rémy. Em 1909, mudaram-se para Le Mans, a pedido de Fernand de Saint-Exupéry, avô paterno do escritor. Entretanto, as 2 filhas mais velhas de Marie continuaram morando com a senhora Tricot. Assim, Antoine, seus 2 irmãos e sua mãe passaram a residir no bairro de Maillé, e o escritor começou a estudar no colégio interno Sainte-Croix. Durante as férias de 1912, fez seu primeiro voo em companhia do piloto Gabriel Salvez. Com o início da Primeira Guerra, Marie decidiu voltar a morar no castelo Saint-Maurice-de-Rémy. Em 1915, Antoine de Saint-Exupéry foi estudar em um internato na Suíça. Assim, 2 anos depois, obteve seu bacharelado e decidiu ingressar na escola naval. Em 1918, o autor foi morar com uma prima, Yvonne de Leclerc, casado com um conde de Trévisé, em Paris. Ela possuía o salão literário, onde Antoine teve a oportunidade de conhecer escritores como André Gide. No ano seguinte, foi reprovado no exame oral para entrar na escola naval. Mas no ano de 1921, ingressou no serviço militar como mecânico assistente na seção de aviação em Estrasburgo. Meses depois, ele foi transferido para o Marrocos. No fim do ano, conseguiu a licença de piloto militar. Já em 1923, sofreu seu primeiro acidente de avião durante um voo de lazer, que lhe rendeu alguns hematomas. Ainda neste ano foi liberado do serviço militar. A intenção do escritor não era ingressar na Força Aérea, porém essa ideia sofreu a oposição de sua noiva, a escritora Louise de Vilmory. No entanto, o noivado com ela durou apenas alguns meses. Assim, Saint-Exupéry não realizou seu sonho profissional e acabou trabalhando em empregos insatisfatórios, até que conseguiu um emprego na empresa de aviação Aéropostale. Desse modo, em 1927, tornou-se gerente em Cabo Juby e ficou responsável pelo correio aéreo entre Casablanca e Dakar. Também era trabalho do escritor usar a diplomacia para libertar pilotos que caíam no deserto e se tornavam reféns de algumas tribos. Nesse período, Antoine de Saint-Exupéry escreveu seu romance Correio Sul. Então mudou-se para a Argentina, onde trabalhou como gerente da Aéropostale, que ocorreu isso lá pelos altos dos anos 1929. No ano seguinte, em abril, recebeu o título de Cavaleiro da Legião da Honra. Já em 1931, casou-se com a salvadorenha Consuelo Gomes Carrillo e foram morar em Casablanca. Entretanto, em 1982, Antoine de Saint-Exupéry se desligou da empresa Aéropostale e voltou a viver na França. Nesse mesmo ano, foi contratado como piloto de teste de hidroaviões, mas abandonou esse trabalho quando, em 1933, sofreu mais um acidente quase fatal. Em 1937, ficou famoso quando seu livro Voo Noturno foi adaptado para o cinema nos Estados Unidos. No ano seguinte, o romancista comprou seu primeiro avião e fez uma excursão promocional a serviço da Air France, além de viajar de trem para a União Soviética com o objetivo de escrever artigos solicitados pelo jornal Paris Soir.
Para ganhar um prêmio, em 1938, tentou bater o recorde de voo entre Paris e Saigon. Contudo, seu avião caiu no deserto da Líbia. Foi resgatado por alguns beduínos 3 dias depois, mas perdeu sua aeronave. Com o dinheiro do seguro, comprou outro avião. Nos anos de 1936 e 1937, viajou à Espanha a fim de escrever artigos sobre a Guerra Civil para os jornais L'Estancinet e Paris Soir. Em 1938, sofreu mais um grave acidente aéreo, agora na Guatemala, ao atravessar o continente americano. Ficou várias semanas no hospital. No ano seguinte, foi nomeado oficial da Legião de Honra e seu livro Terra dos Homens recebeu o prêmio da Academia Francesa. Assim, com o início da Segunda Guerra, tornou-se piloto de guerra, mas foi dispensado em meados de 1940. Então ele se mudou para os Estados Unidos, onde recebeu o prêmio da American Bookseller Association em 1941 pelo seu best-seller, ou melhor, pelo livro Terra dos Homens. Assim, 2 anos depois, solicitou a reintegração às forças de guerra. Assim, seu avião desapareceu em 31 de junho de 1944 durante uma missão. Bem, mas quais são as características das obras de Edouard de Saint-Exupéry? Porque até então nós só falamos sobre a vida dele enquanto aviador. Os livros de Antoine de Saint-Exupéry relatam aventuras de pilotos de avião. Seus personagens, portanto, são heróis, que correm perigos e se sacrificam no cumprimento do dever. Por isso eles são exaltados pelo narrador, que vê em suas atitudes heróicas um modelo de desprendimento e espírito solidário. Os traços biográficos também são presentes em suas obras, como em Terra dos Homens, na qual as aventuras vividas pelo próprio autor são narradas. Além disso, a história de Antoine de Saint-Exupéry são caracterizadas pela linguagem lírica, pela simplicidade e por expressões acerca da existência humana. Dentre as obras de Antoine de Saint-Exupéry, a que mais se destaca, que é mais conhecida mundialmente, é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é o livro mais famoso dele. Ele conta a história de um aviador cujo avião teve uma pane no deserto do Saara. E ele acorda de manhã depois de sua primeira noite no deserto e ouve uma vozinha estranha. É a voz de uma criança que pede para o homem desenhar um carneiro para ela. Então o aviador e narrador da história desenha uma caixa que agrada ao menino, pois o carneiro está dentro dela. O piloto passa a chamar esse menino de Pequeno Príncipe. A criança faz várias perguntas, mas não responde às perguntas do homem. Mais tarde ele descobre que o príncipezinho vem do asteroide B612. O menino quer saber se é verdade que carneiros comem arbustos e baobás, mas o B612 está repleto de baobás, que são prejudiciais ao seu planeta. No entanto, os carneiros também comem flores com espinhos, e no planeta do príncipezinho há uma rosa vaidosa da qual ele cuidava. Um dia, o Pequeno Príncipe decidiu partir do seu planeta e visitar outros mundos. Assim, conheceu um rei, um vaidoso, um bêbado, um homem de negócios, um acendedor de lampiões, um velho que escrevia livros enormes e, por fim, chegou à Terra, onde conheceu uma serpente, uma flor de 3 pétalas, algumas rosas, uma raposa, um guarda-chaves e um vendedor. Após desenvolver a bela amizade com o aviador, o menino decide ir embora. Assim, depois de 6 anos, o narrador decide contar essa história. Ao final dela, ele diz: e se acontecer passarem por ali pelo deserto africano, eu lhes suplico que não tenha pressa e que espere um pouco, bem debaixo da estrela. Se então o menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelo de ouro, e se não responde quando o interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste, escrevam-me depressa que ele voltou. Bem, isso é muito interessante, essa fala dele, que esse livro foi escrito durante um período em que ele sofreu um acidente. Bem, o Saint-Exupéry foi abatido num voo de reconhecimento na Segunda Guerra Mundial. E o interessante, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, um sobrinho seu conheceu o aviador que atirou no avião de Saint-Exupéry. E ao conversar com ele, esse sobrinho chegou à constatação de que
Quem o abateu era simplesmente uma pessoa que era fã dele, que inclusive disse que só se tornou aviador graças às histórias de Antoine de Saint-Exupéry e pediu desculpas, pois ali ele estava prestando um serviço à pátria dele. Que coisa interessante, né? Imagine isso, você abater o seu ídolo, a pessoa acerca da qual fez com que você sonhasse em ter um ofício. Coisas da vida. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e voa lá!